E aí, já acharam? Mateus, portanto, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aí a presença do Espírito Santo, vamos dizer assim, né, nos levando a pregar esse evangelho a toda criatura. Então, o texto, né, na verdade, começa falando de autoridade, ou seja, fomos munidos do poder de receber o poder de quem todo tem o poder. Então, de Deus, né, o poder, todo o poder provém de Deus. E aí, logo em seguida, né, no versículo 19, Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Talvez a melhor maneira de traduzir essa expressão seria dizer: à medida que avançarem, façam discípulos. Essa parte é essencial, né? E trará para nós grande clareza sobre o nosso processo de discipulado e formação espiritual. Esse avanço, né, seria um avanço geográfico ou um avanço pessoal enquanto discípulos? Essa é uma boa pergunta para reflexão, mas vamos seguir um pouquinho mais a respeito disso que nós estamos falando aqui, para sabermos melhor se é uma extensão geográfica que devemos percorrer ou, de fato, né, nós avançando como discípulo, fazendo com que tenhamos mais subsídios, né, vamos dizer assim, para fazer a boa obra do Senhor, que é tão somente, né, difundir o seu evangelho. Então, depois, né, na sequência, Jesus diz, né, uma segunda parte aí, portanto, do versículo 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é apenas molhar alguém, né? E podemos parar um pouco aqui para pensar quanto tempo a igreja, enquanto instituição, tem gastado discutindo se o batismo bíblico é por imersão, aspersão, efusão. Crentes ainda tratam esse debate de forma pública em redes sociais e ignoram, né, que o batismo realmente significa. Então, o que de fato, né, representa o batismo para nós, discípulos de Jesus Cristo? Nessa fala de Jesus, né, o batismo é a imersão de uma vida na Trindade, já que ele fala o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com relação aí, né, a essa parte, nós devemos destacá-la, né, no nosso coração. A Trindade cintada aqui no momento do batismo não é um amuleto, né, para realizar um ritual, mas sim um princípio pelo qual todo discípulo precisa viver. Somos batizados para viver a parte da Trindade, desenvolvendo um relacionamento com ela, e isso precisa ficar bem claro, né? Então, são duas, né, vamos dizer assim, características abordadas no versículo 19, né? No sentido de ir para fazer exatamente discípulos, e no segundo momento, né, caracterizando aí a ação da Trindade nas nossas vidas a partir aí exatamente desse cumprimento dessa missão, tá? Então, quando Jesus, né, usa essa expressão façam, o convite é para caminharmos juntos, é para puxar para perto e não simplesmente empurrar no sentido de apontar o caminho, né? As pessoas do mundo deveriam ficar de tal modo extasiadas com o nosso modo de vida com Cristo e do nosso relacionamento com a Trindade, que gostariam de ser como nós.
é como se elas dissessem: a vida deles, né, é a melhor coisa que já vi na vida. Entenderam a percepção? Então, esse sentido de ir, né, para fazer discípulo, só se faz discípulo, né, no sentido ali de pregar o evangelho, discípulos. Então, primeiramente, você tem que ser um discípulo de Jesus Cristo, para só assim, né, as pessoas possam perceber na sua vida uma diferença. E essa diferença tem que ser a diferença para melhor. Então, aonde quer que você esteja, né, no trabalho, na escola, né, no dia a dia com seus colegas, você tem que ser sal e luz. Então, uma percepção assim muito bacana, né? Você já percebeu o sentido de luz? Sentido de luz no fogo, por exemplo, né? Quando você acende ali uma fogueira, você está lá no meio da selva, né, vamos dizer assim. Quando você acende a fogueira, né, aquela fogueira, né, traz exatamente ali visão do entorno em que você se encontra. E um detalhe interessante, o que Jesus mencionou, ou pelo menos eu refleti acerca de ser sal e luz. Por que ele de repente não falou seja água? Olha só o detalhe. Porque a água é essencial, né? Também é uma coisa essencial. Mas você dividindo a água, você já percebeu que daqui a pouco ela acaba? Até lá, com 100 litros d'água, beleza. Mas está dividindo, aí, um momento acaba. Mas você dividiu o fogo. Já percebeu isso? Quando você divide o fogo, ó, cada vez mais ele aumenta. Vocês perceberam isso? E um detalhe, quando você derrama água, a água cai, desce, não desce? Não é verdade? Ali age vamos dizer assim, a gravidade, e uma vez no chão se perdeu. Tá com muita sede, né? Lambe ali a água. Se caiu ali, de repente, no lugar calçado. Se caiu na terra, não vai dar, né? Mesmo assim, encostando a língua, não vai dar. No entanto, o fogo sempre está para o alto. Perceberam esse detalhe? Você acende fogo, ó, sempre para cima, sempre conduzindo ali uma situação de levar, vamos dizer assim, de multiplicação. Né? Pegou ali, acendeu um foguinho, pum, bota um pé, pum, o negócio cresce. Já viu? Já tentou fazer fogo, né, a partir ali de um fósforo, um simples fósforo? Você pode tacar fogo ali, por exemplo, numa mata que está seca, né? Esse tempo aí de inverno quase não chove, né? Uma vez ou outra, mas digamos que está 15 dias ali sem chover. Uma simples faísca, né? Pega ali, ó, o negócio dissemina, não vai longe. Então, nesse sentido aí de ser sal, de ser luz, né? O fogo não só ilumina, como também aquece, né? Os corações aí, né? Aquece a gente ali no frio. Então, essa percepção de luz aí, dada, né, por Jesus Cristo nesse contexto, né, assim, um sentido de multiplicação mesmo, de levar, de propagar a palavra de Deus. O sal também, né? Você nem vê, mas coloca na água lá, ó, misturou também. Então é uma situação de ser sutil ali, né? O sal, de fato, coloca gosto ali, né? Na comida, no tipo de condimento ali, essencial na culinária. E o fogo tem também esse papel também bastante salutar, no sentido aí, né? Uma comparação com a água, esse sentido de escassez que a água pode ter, né, à medida que ela vai sendo ali compartilhada, muito diferente do fogo. Fogo não, olha aí, você compartilhando, o negócio vai aumentando mesmo, né? Então, se você estiver lá no lugar muito escuro, né,
passam a tocha para o outro, tudo, cada um, né, dependendo do número de pessoas ali, ó, vai estar tudo iluminado e você vai conseguir, de fato, né, sair daquela situação de, por exemplo, de sobrevivência, se ela estivesse ali na selva, lugar esmo, né, e esse sentido que eu acredito que seja ali, né, de ser luz, de ser, de propagação da palavra de Deus, né? E em Mateus aí 18, 20, né, encontramos muitas das vezes um texto mal utilizado, né, por boa parte dos cristãos, né? As pessoas em geral, quando falam desse texto, se preocupam apenas com a quantidade daqueles que compareceram em um encontro, afirmando a legitimidade daquele encontro, né? Contudo, o texto está falando que a reunião é válida por conta da presença da Trindade, e não porque existem 2 ou 3, né? Poderiam existir 2 ou 3 mil pessoas, né? Se Deus está presente, há de fato a edificação. E essa é a grande questão, né? Onde 2 ou mais estiverem ali reunidos em meu nome, estarei junto a eles. Então, palavra de Deus para as nossas vidas. Então, nessa percepção, né, não se deve verificar a circunstância, digamos assim, de número de pessoas. Não, né? Nós vamos exatamente ali fazer com que a palavra seja divulgada, mas o agir é tão somente do Espírito Santo, né? Quantas histórias nós já escutamos a respeito de pessoas crentes, né? Pessoas que estão envolvidas, né, com o evangelho aí, missionários, muitos e muitos anos falando a respeito da palavra de Deus, e muitos deles não viram conversão de pessoas enquanto estava vivo, mas, né, com certeza tivemos ali exatamente plantado, né, a palavra de Deus, e essa palavra vai dar os seus frutos no tempo certo. Eu lembro, assim, né, tenho graças a Deus, tenho a oportunidade de dar uma aulinha ali e outra, né, e formar galera aí, né, na aeronáutica, e a gente dá aula e depois de muito tempo a gente revê esse pessoal, né, e já tive bastante situações em que pessoas falavam a respeito dos trechos bíblicos que eu coloco no materialzinho. Então, sempre quando eu faço uma folhinha de materialzinho, coloco no final um versículo, 2, né? E aí o versículo, né, que o amigo, né, comentou comigo, depois de muito tempo, né, depois de ele formado e tudo mais, depois de 5, 6 anos, aí falou: poxa, Claudinho, eu lembro muito bem do versículo que você mencionou, aquele versículo lá de Josué, né? Sede forte, corajoso. Então, olha só quanto tempo depois. E às vezes a gente se pega a questionar: poxa, aqui tá acabando a folha aqui, poxa, não vai dar para dar o versículo, não. Tem que dar. Melhor tirar uma questãozinha, tirar uma partezinha lá da teoria, mas não pode deixar de colocar esse versículo, né? Até um amigo que faz a edição do materialzinho até comentou isso comigo. Não, Claudinho, tiram a questão, né? Ou coloca uma folhinha a mais, mas esse versículo não pode sair. E é assim que a gente tem que fazer, né? Muitas das vezes nós vamos discipular pessoas, mas não vamos ver, digamos assim, essa pessoa, se porventura não estiver no caminho de Deus, a gente provavelmente não vai ali ter a oportunidade de vê-la, né, nos caminhos de Deus, mas é tudo no seu tempo. O agir será pura e exclusivamente por parte do Espírito Santo, né? Parte dessa trindade que nós estamos estudando, né? Fazer discípulos é função de discípulo, né? E discípulo é alguém que aprende ao passar, né, pelo processo de transformação. Não há nada de errado com a igreja que o discipulado
não cure. Se passamos pelo discipulado e se estamos nos reunindo na presença da Trindade, estamos em posição de fazer discípulos. Estamos fazendo a nossa parte. Então, uns aram a terra, né? Outros plantam, né? Outros colocam água, outros colhem. Mas todo o processo de crescimento da planta você não tem nada que fazer. O que você vai fazer? Não sei, né? Esticando a plantinha aqui com o dedo. Não. O desenvolver, ok? De uma planta é pura e exclusivamente de Deus. Né? Não tem o que você fazer. Você, claro, vai arar o solo, né? Vai colocar sei lá, né? Humus ali, né? Vai cuidar da terra, mas o crescimento da planta cabe só, pura e tão somente, da ação de Deus. Então, se você está preocupado, né? Pelo fato de discipular, e muitas das vezes essa pessoa que você está discipulando não de forma efetiva, né, vem de imediato para a presença de Deus, né, para o caminho, né, para exatamente ali fazer parte de uma comunidade, isso tudo depende pura e exclusivamente de Deus. Né? Isso é bem bacana para que nós não nos vangloriemos. Esse é o grande detalhe. Então, beleza, conseguiu como fazer com que a pessoa, né, abrisse os olhos a respeito ali da palavra de Deus. Isso não é mérito nosso, não. É mérito tão somente de Deus. Todo o agir, toda a situação ali de quebrantamento do coração, não fomos nós, né, que fizemos. Nós fomos apenas ali, né, uma parte do processo, vamos dizer assim. Mas nenhuma honra tem nisso para nós. A honra é pura e exclusivamente para o Senhor nosso Deus, tá? Então, o Evangelho, né, é quando as pessoas não só ouvem o conteúdo, mas também veem como o vivemos e apresentamos. E a partir disso, elas dizem, né, quero isso para mim, quero ser discípulo de Jesus, quero ser um de seus alunos, aprendendo a viver no reino de Deus, agora como ele vive no reino de Deus. Foi isso que Jesus ensinou a dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E tá aí, um detalhe bem significativo. Se você vai discipular uma pessoa, essa pessoa tem que ver credibilidade em você. Isso não tem como fugir. Então, você, né, agindo de forma correta, verificando todas as circunstâncias, né, fazendo valer, né, exatamente ali, ser o espelho de Jesus Cristo, né, refletir a imagem de Jesus Cristo para as outras pessoas, isso é muito importante. Então, tenhamos, né, bastante cuidado ao nos relacionarmos, né, com outras pessoas, no sentido, né, de termos ali exatamente o convívio com pessoas no trabalho, né, na escola, né, no meio social. Por quê, gente? Né? A partir das nossas ações, nós vamos exatamente ali fazer com que tenhamos credibilidade junto a essas pessoas que, porventura, venham ser os nossos discipulados. Então, nesse caso, estar atento à Trindade, associando-a, né, ao ensinamento, ao discipulado, é uma coisa fundamental que nós temos que ter ali, né, como primeira coisa, digamos assim, no sentido de fazermos valer ali a vontade de Cristo para com as nossas vidas, tá? Agora, você precisa perguntar a si mesmo, né? Eu faço isso, né? E como que eu convivo com as pessoas? Será que de fato eu estou dando um bom testemunho de vida de crente, né? De vida de cristão,
junto às outras pessoas, estou mesmo buscando primeiro o reino de Deus e o reino da justiça que caracteriza, né, esse reino de Deus. Esse é o motivo pelo qual o trabalho da igreja, e às vezes é tão difícil, cheio de decepções, né? A vida daqueles que pregam está vazia e um dia isso acaba estourando, tá? Então, o que nós precisamos fazer? É pedir discernimento a Deus, né? Pedir exatamente força para não nos desviarmos do seu caminho. Temos sempre em mente, primeiramente, a busca pelo reino de Deus, que com certeza, né, como diz lá em Mateus 6, né, de 25 a 34, que primeiramente buscando o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, isso, assim, para ver a importância disso para nós, né? Não só o fato disso intervir na nossa vida, mas ser ali, né? Um exemplo, no sentido de sermos ali, né? Uma pessoa que reflete a imagem do Senhor, exala exatamente ali o bom cheiro, né? Vamos dizer assim, com relação a tudo isso que nós vivemos. Porque, quer queira, quer não, a todo momento você está sendo observado. Pode ter certeza, em qualquer lugar que estejamos, né? O pastor Fábio, né, que mencionou ali o exemplo de um pastor que foi para longe, ficou sozinho lá na praia, não foi? Aí, aqui ninguém me conhece, não. Vou pedir uma cervejinha, vou beber uma cervejinha. Aí, o cara que foi servia, acho que foi o reverendo Fábio que falou. E aí, pastor, tá boa a cerveja? Olha só, pode ter certeza, gente. Essa coisa, assim, né? Não é que tenhamos que, vamos dizer assim, ser outras pessoas. Isso tem que ser natural da gente, né? Um bom convívio com as outras pessoas, o fato, né, de procurarmos fazer as coisas de maneira íntegra, né? De termos ali a ética, a moral, né? Como as pessoas veem aí no mundo. Mas isso tudo se resume exatamente em seguir os passos de Jesus Cristo. Aí não tem erro, né? Aí vem naturalmente a ética, a moral, a integridade de vida. Então, nesse caso, ser discípulo primeiro é exatamente ali a busca principal, porque sendo discípulo só assim podemos fazer com que outras pessoas também sejam discípulos, tá? Então, nosso trabalho não é fazer as coisas acontecerem. Vivemos no reino de Deus, onde Deus está vivo, né? Está ativo. Esse Espírito está presente e seu Filho vive, né? Jesus Cristo está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Se fizermos acontecer, o resultado será nosso, convertidos, e teremos de continuar a levá-los a fazer coisas porque dependerão de nós para que peguem no tranco, né? E sigam em frente. Em vez disso, precisamos colocá-los no reino vivo de Deus e do Cristo vivo e permitir que interajam com o outro e com Deus e que transforme o mundo que vive. Então, nesse sentido aí, de sermos um instrumento, de fato, né? Mas não precisarmos nos vangloriar essa coisa de que, né, a pessoa ali se voltou a Deus por causa de mim. Não, você foi um instrumento de Deus, é claro, mas se não fosse a vontade de Deus, né, essa pessoa não teria se voltado ali exatamente para a presença de Deus. A prática de nossa espiritualidade precisa resultar em transformação de nossa vida. Espiritualidade e discipulado estão intimamente conectados. Se desconectarmos discipulados de uma espiritualidade saudável, produziremos discípulos a partir de nós mesmos
e não de um relacionamento com Cristo. O alvo é tão somente Cristo. Então, para que nós busquemos sempre esse norte, esse alvo, dependendo das circunstâncias, precisaremos de outras pessoas, sim, que nos discipulem. Mas, assim, o alvo em si, né, não sou eu, o discípulo, ou a pessoa que está o discipulando. O alvo é tão somente Cristo. Que tenhamos exatamente essa percepção, né, de sermos um canal, de sermos usados por Deus para que outras pessoas possam também desfrutar dessa maravilha, né, que é uma vida pautada na palavra de Deus. Então, diante disso tudo que nós, né, falamos aqui, podemos observar que caminham junto, né? Trindade, e a partir disso, as pessoas, né, os discípulos, novos discípulos, se voltarem para Deus. Vou deixar aí para você refletir em casa, né? Um apoio aí, né, um exercício de apoio para a fixação, 3 perguntinhas, né? Na verdade, dentro de uma perguntinha tem mais de uma, mas o fato é exatamente conectarmos, né? Contextualizarmos exatamente a partir dessas perguntas e que consigamos refletir de fato a respeito de cada uma dessas situações. Então, a primeira perguntinha diz assim, ó, você entende que a espiritualidade e discipulado estão conectados? Pelo que nós vimos até aqui. Como entendemos o fazer discípulos? O que seria esse fazer discípulos? Sou eu que faço discípulo? Não, né? Seria como aplicar uma lição? Por e simples fato de aplicar uma lição tornaria a pessoa que está recebendo esse discipulado, né? Um verdadeiro discípulo. A segunda perguntinha, né? O evangelho que você prega a partir de sua vida tem puxado as pessoas para perto de Cristo? Ou tem, né, afastado as pessoas de Cristo? Então, observamos aí esse detalhe. Por que as pessoas, terceira perguntinha, hein? Por que as pessoas têm dificuldade de abandonar determinados pecados? O que estaria errado nesse processo de discipulado? Vamos refletir a respeito dessas 3 perguntinhas, né? E vamos respondê-las, né, da melhor forma possível para nós mesmos. Tá bom, Fê? Então, esse materialzinho aí vou encaminhar para vocês, tá? Vou fazer com que chegue a vocês de maneira que possamos de fato, né, vamos dizer assim, conectar, tá? Tanto a ação de discipular os outros, quanto a maneira que nós vivemos, a forma, né, que nós buscamos a Deus, né, a maneira que temos ali, né, de separar um tempo para ler a palavra de Deus, para refletir a respeito dessa palavra, para orarmos. E se isso, de fato, né, conjugado ali a nossa efetiva presença, né, na casa de Deus, né, vamos dizer assim, atuando de forma efetiva na casa de Deus, possamos, dessa maneira, dar bons exemplos de vidas e que pessoas, né, falem assim, olha aí, né, gostaria de participar também dessa comunidade. Aqui eu sinto alegria, né, aqui eu sempre me sinto bem, né? Então, é isso que Deus quer de nós, que sejamos discípulos e que a partir de então façamos com que outras pessoas se acheguem ao Evangelho. Vamos orar? Vamos terminar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de podermos aprender mais a partir desses 3 versículos citados
em Mateus, no capítulo 18, Senhor, e que falou tanto ao nosso coração. O fato de nós sermos, né, de nos preocuparmos em sermos luz e sal, e a partir de então podermos, né, fazer com que outras pessoas se acheguem ao Evangelho. Que sejamos apenas um canal, porque sabemos que todo o agir provém tão somente de Ti. Façamos com que possamos ter prazer, né, em estar na sua casa, orando, buscando a Deus, mesmo nesse tempo em que muitas das pessoas não podem fisicamente estar presentes no templo, mas que não deixemos de buscar a Ti, não deixemos de fazer com que a Sua palavra seja difundida, que tenhamos sempre a busca incansável, primeiramente do Seu reino, e que tenhamos a certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo isso te pedimos, te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, gente. Até mais.